Eu sou nascido em Porto Alegre, mas com 6 anos de idade já estava aqui no Rio de Janeiro. Fui educado aqui na terra carioca. Minha mãe, minhas irmãs, era um ambiente doméstico em que vivi. Aprendi a ler e escrever com a minha própria mãe. Terminei o curso em 1915, como major aluno do Colégio Militar. Era o segundo, portanto, o primeiro era tenente-coronel e eu era major aluno. Do Colégio Militar passei diretamente para a escola. Nesse momento eu desejava ir para o comércio, qualquer meio de ganhar a vida, porque a vida doméstica da minha mãe passava dificuldades muito grandes, porque o soldo deixado por um capitão do exército era muito pequeno, né? O comandante não desconfiava absolutamente de mim, porque eu era disciplinador terrível, era um Caxias, né? Dentro da unidade e disciplinado, de maneira que ele tinha inteira confiança em mim. Eu disse, aqui na companhia ninguém conspira. Eu somente terei ligações aí com os conspiradores e vou informando a vocês qual é o andamento do acontecimento, né? Pouco a pouco informarei. Né? Depois de sucessivas derrotas em São Paulo, Miguel Costa estaciona suas tropas em Foz do Iguaçu. Prestes rompe o cerco no Rio Grande do Sul e se junta aos paulistas. Quando eu cheguei a Foz do Iguaçu, e só se falava, o único plano era abandonar o território nacional e passar para a Argentina. Aí eu me exaltei, né? Eu disse que não podia absolutamente aceitar, porque a minha coluna estava vitoriosa. Chegava lá vitoriosa para se unir com a coluna de São Paulo, né? E que não aceitava a derrota e passar para o estrangeiro nessas condições, porque eu não tinha nem como dirigir meus soldados vitoriosos e convidá-los para ir para o estrangeiro. Né? Então o velho percebeu que não era conveniente deixar gaúchos e paulistas separados. E fez como nós fazemos com um baralho, embaralhou todos, né? E constituiu uma nova organização da coluna. E ficou da seguinte forma organizada. Ele continuava como comandante em chefe, depois vinha um Estado-Maior. O Luiz Carlos Prestes era o chefe do Estado-Maior, o Juarez estava o subchefe, e 4 destacamentos comandados respectivamente por João Alberto, Siqueira Campos, Djalma Dutra e Cordeiro de Faria. Marchando, engrossaremos a coluna. A guerra no Brasil, qualquer que seja o terreno, é a guerra do movimento. Para nós, revolucionários, o movimento é a vitória. Quando a tropa estava marchando numa região em que não havia inimigo, eu, geral, organizava a vanguarda, a tropa saía toda, e eu ficava até a retaguarda. Deixava a retaguarda organizada para cobrir a cobertura da coluna, e depois, como eu tinha um passo muito largo, né, eu ia passando por toda a coluna, e eu falava com cada soldado, aí que eu conhecia todos eles pelo nome, pelo apelido, etc. E isso me dava, e eu era uma espécie de juiz de paz, né? Todas as queixas, todas as dificuldades que cada um tinha, o que necessitava, era comigo que falavam, né? E o meu nome ficou na coluna, porque em qualquer lugar que chegavam, qualquer civil, morador, que vinha falar e reclamar ou pedir qualquer coisa, o soldado mandava, o coronel Prestes que vai, resolve. Então todo mundo ia procurar, o meu nome foi ficando por aí, e daí o nome com que a coluna ficou com o meu nome por isso, né? Eram mais ou menos umas 20 ou mais de 20 mulheres que acompanharam a coluna. Quando chegou aí, eu ainda era muito militar e não queria saber de mulher na coluna. Então eu dei ordens terminantes na tropa que estava organizando a passagem do Rio, que nenhuma mulher podia passar para Santa Catarina. Que cada uma voltasse para casa, né? Aí eu fui última viagem, eu participei dela. Eu fiquei até o fim. Quando cheguei lá em Santa Catarina, as mulheres estavam todas lá. Já tinham passado e o que se ia fazer? Continuaram a marcha da coluna. E foram úteis, né? É verdade que eu tive que depois fazer autocrítica, porque realmente elas não foram peso nenhum, nem prejudicaram em nada, né? Pelo contrário, foram de grande valor mesmo e ajudavam muito na cozinha, né? No cuidado dos feridos, e algumas delas, inclusive, em combate, nos ajudavam a
informar sobre o deslocamento do inimigo, e alguns empunhavam até o fuzil mesmo na luta. Essa realidade me impressionou muito, porque nós estávamos lutando exclusivamente, o nosso objetivo, a nossa meta era contra o Bernardes, substituir o Bernardes. Mas diante desse quadro, chegamos à conclusão que nós estamos diante de um problema social muito sério. E nós éramos ignorantes. Por que um país tão grande, né, o povo visse nesse estado de miséria? Né? Foi isso que nos alertou para compreender que estávamos errados. Além disso, víamos, né, que quem mais sofria com a guerra civil eram os moradores. E cada vez mais me convencia de que a única explicação racional que atendia a minha razão para o problema brasileiro, da miséria que havia assistido no interior do Brasil, e cuja causa eu investigava e procurava saber qual era, só encontrava realmente era no marxismo. Isso que me colocou diante de um dilema muito sério, né, para a dignidade de um pequeno burguês, né? Porque devolver o dinheiro, mas eu sabia que o dinheiro não era dele, era do Estado, né? Não devolver, mas também ele não ia me comprar com 800 contos, né? Não era isso, com essa importância que ele podia me comprar e fazer mudar de posição. A minha posição estava definida. Mas é que eu fiquei com o dinheiro e estou mantendo a mesma posição, né? E eu disse, esse dinheiro vai servir para a Revolução. E entreguei realmente para o secretariado latino-americano, já da Internacional Comunista, né? A Revolução Brasileira não pode ser feita com Getúlio Vargas. Lutemos pela divisão das terras aos que nela trabalham, pela nacionalização das empresas estrangeiras, pela anulação das dívidas externas. A verdadeira luta pela independência nacional só poderá ser levada a efeito pela insurreição de todos os brasileiros. Até hoje muita gente não compreende. Acha que eu devia ter participado, porque então mudava o destino do movimento. É um equívoco pensar que um homem sozinho pode fazer alguma coisa. Eu era um general sem soldados, porque os meus soldados eram os tenentes, né? Eram eles que tinham me elegido para chefe militar da Revolução. E eles todos ficaram com Getúlio e eu ficava contra o Getúlio. Aí eu, afinal, fui considerado membro do partido por ordem da Terceira Internacional, porque a Terceira Internacional nessa época realmente mandava nos partidos, deu ordem e eles publicaram no dia 1º de agosto de 1934, a classe operária, que era o órgão, o jornal do partido, publicou a minha adesão ao partido. Eu entrava como membro do partido. Foi só em 1º de agosto de 1934 que desde então eu só procurava a maneira de voltar ao Brasil. Não teve nenhuma romance, nenhuma coisa romanesca, né? De maneira que foi isso. Viemos juntos, né? E fui muito feliz com ela, era uma companheira de uma dedicação muito grande. Ela hoje é considerada uma heroína alemã, né? O governo brasileiro não sabia nem como é que eu tinha entrado no Brasil, né? Porque fiz a viagem clandestina pelo Pacífico, e depois do Pacífico vim a Buenos Aires, Montevidéu, e daí num avião da Latécoère, comprei uma viagem para Santos, mas antes de chegar a Santos, no primeiro pouso que o avião fez em território brasileiro, desembarquei com a Olga e aí eu não tinha nem vigilância no porto, porque não esperavam passageiro, né? O passaporte não foi nem carimbado, carimbo de entrada no Brasil não tinha, era só mais tarde que a polícia pegou esse meu passaporte, né? Dei as ordens principais, algumas delas foram apreendidas pela polícia, né? Outras são conhecidas, né? Particularmente aí para o 3º Regimento de Infantaria, que o chefe, o dirigente revolucionário é eu, Agildo Barata, com um grande número de oficiais que o seguiam. E o movimento foi, a verdade, foi puramente militar. A Escola de Aviação Militar se levantou e o 3º Regimento. E o pior que aconteceu é que a luta dentro do 3º Regimento foi uma luta muito séria, demorada, facilitando que o governo fechasse aquela desfiladeiro que é a Praia Vermelha.